A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia! Está no ar o Universidade 93.7. Eu sou Camille Rosaboni. Eu sou Alessandra Ueno. Bom dia! No programa de hoje, vamos discutir sobre a puberdade feminina com crônicas dos mais variados temas. Conheceremos um pouco mais sobre a primeira menstruação da mulher e como isso transforma a mente tão jovem de uma menina. Descobriremos o impacto de alguns estereótipos na vida da mulher, como peso, cabelo e pelos. Falaremos também sobre a sexualidade feminina e o assédio. Discutiremos sobre o mix de sensações envolvendo relacionamento e liberdade. Entenderemos um pouco mais sobre o impacto dos nossos sonhos e profissões na vida. Iremos refletir sobre a puberdade feminina não ser somente uma fase na vida da mulher. Por fim, discutiremos a rebeldia e a relação com a feminilidade. Para comentar as nossas crônicas, contamos com a presença de Giovana Pagel, jornalista, apresentadora e pesquisadora com mais de 20 anos de experiência em editorias como Economia, Finanças e Negócios. É mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e editora do Estadão Investidor. Seja bem-vinda, Giovana. Olá, bom dia, muito obrigada. Prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pela presença, Gel. Bom, tudo isso agora no Universidade 93.7, especial Puberdade Feminina. Se tem uma coisa que marca a puberdade feminina, é a menstruação. Um momento de dúvidas e descobertas que se torna uma passagem entre a infância e a adolescência. A dificuldade de ser uma menina mulher e ter que lidar com hormônios, espinhas, cólicas e, sobretudo, com a ideia de que agora ela pode gerar um bebê. Para começar, Camille Rosaboni, a minha companheira de locução, conta sobre a sua experiência vivendo a sua primeira menstruação. Apesar de ter ocorrido há pelo menos 10 anos, eu lembro como se fosse hoje. Um borrão vermelho apareceu na minha calcinha e eu achei que tivesse acontecido alguma coisa séria dentro de mim. Como assim eu estou sangrando? Eu nem me machuquei. Chamei minha irmã para ela analisar o ocorrido. E sem dizer uma palavra, ela saiu e perguntou a uma tia que estava por perto. Tia, tem absorvente aí? Que raios é isso? Será algum band-aid? Algo sério aconteceu comigo? Me perguntava assustada. Colocamos o tal do absorvente no lugar e avisamos a minha mãe, que rapidamente me chamou de canto para explicar o que havia acontecido. Foi aí que eu entendi que nunca mais eu seria a mesma. Ah, minha filha, você virou mocinha. E agora, lidaria com aquela situação todos os meses, por pelo menos os próximos 40 anos. E pior ainda, eu, com 11 anos, teria que lidar com a ideia de que agora poderia gerar um bebê. Dali em diante, as coisas só complicaram. Tinha que lidar com cólicas malucas que pareciam um lutador de sumô fazendo festa no meu útero. Isso sem contar os hormônios que me trouxeram novas amigas, as espinhas. Ai, que delícia é a puberdade. Também descobri alguns detalhes que ninguém te conta. Absorvente? Aça. Você vai odiar espirrar menstruada, porque vai sentir o mar caindo dentro de você. E uma vez superada a menstruação no mês, você ainda pode lidar com o escape. Felizmente, naquela altura, outras meninas da minha idade estavam passando pelas mesmas descobertas. E eu já não me senti tão sozinha. Passei a tomar anticoncepcional para ajudar nas cólicas e nas espinhas. Óbvio, na questão do baby também. E descobri que o absorvente não é a única ferramenta para esses momentos. Todo mês, eu ainda me ajusto. Tento encontrar a melhor maneira de lidar com esse presente que surgiu na minha puberdade e vai seguir comigo por longos anos da minha vida.
A próxima crônica fala sobre as dúvidas e angústias da puberdade feminina. Seu corpo, seu cabelo, roupa, personalidade, um desconforto eterno buscando perfeições que dificilmente encontrará na vida e quem dirá na adolescência. As preocupações com padrões alheios podem iniciar uma busca sem fim pela beleza ideal, como observa Bárbara Bigas. A maioria de nós é muito jovem quando começamos a acreditar em problemas que mal existem no nosso protótipo de vida e de mundo. Ainda criança, meu cabelo longo e volumoso era alvo de piadas, e apenas por existir, os adultos ao meu redor o achavam exaustivo. Tentavam me convencer de que dava muito trabalho, quando eu nem fazia ideia do que significava dar trabalho. O meu cabelo era minha marca. Era gostoso correr e poder senti-lo voando para trás, iluminado pela luz do sol. O único calor que eu gostava de sentir em meus fios. Mas eu também sentia, eventualmente, o calor das escovas e chapinhas, que eram a promessa de que meu cabelo se tornaria mais fácil, mais comportado. Um problema a menos no mundo deles, um a mais no meu. Certa vez, anos depois, ouvi de uma amiga um elogio daqueles que eu adorava receber. Nossa, a sua calça é muito bonita, dizia ela, olhando de cima a baixo para a calça boca de sino preta e com leves traçados florais em sua superfície que eu vestia. Eu só acho que ela ficaria melhor em uma pessoa magra. Ela continuou. Ah, aquela frase foi dura, mas a realidade era mais. Aquela sensação estranha que vinha com cada comentário sobre meu cabelo na infância se intensificou conforme eu entrava na puberdade, e nesse momento eu já a conhecia perfeitamente. Nessa fase, ter consciência de seu próprio corpo é um castigo. O que hoje eu entendo e reconheço como pressão estética, na época parecia uma condenação. Algumas garotas simplesmente nascem com uma preocupação a menos do que outras. E lá estava eu, achando que roupas bonitas poderiam esconder a preocupação de ter um corpo de que eu não gostava. Mas no geral, eu não estava só. Algumas garotas da minha idade, as mesmas com quem eu me comparava ao máximo, odiavam seus pelos tanto quanto eu odiava meu corpo. Eu me sentia um pouco melhor por não conseguir exercer gentileza comigo mesma. Diferente delas, minha relação com pelos era tranquila. Até o dia em que, de tanto ouvir as minhas amigas da época trocando indicações de creme depilatório, lâminas e tipos de depilação e me perceber completamente sem recursos para participar dessas conversas, decidi embarcar na onda da depilação. Um problema no mundo delas, mas não no meu. Depois de tanto me desajustar para tentar me ajustar, fui colecionando histórias como essas, que marcaram minha puberdade e vez ou outra dão as caras na vida adulta. Agora que eles viraram de fato problemas meus, busco cuidar deles como a adolescente que eu fui e não pude cuidar. Emendando no assunto padrões de beleza, vamos falar da coragem de não seguir estereótipos e também sobre a rebeldia e a feminilidade. Acompanhe a cronista Ingrid Gonzaga. Primeiro você passa a base. É por isso que tem esse nome. Depois vem o corretivo. No olho você passa sombras, o delineador e o rímel. Aqui na bochecha, o blush. Agora escolhe um batom. E não se esquece do pó. Eu lembro como se tivesse acontecido ontem. Uma prima mais velha começou a agir como uma blogueira e fez, ao vivo mesmo, no quarto de uma chácara de fim de ano, um tutorial de maquiagem para 2 primas menores, prestes a entrar na pré-adolescência. A fase em que, naturalmente, o interesse por se enfeitar como a mulher que elas estavam, enfim, se tornando, surgiria. Na minha vez de crescer, houve um passo a passo semelhante, mas vindo da minha mãe. Eu, porém, fazendo uso da rebeldia típica de uma pessoa de 12 anos recém-completos, resolvi desmoronar as expectativas dela, muito parecidas com as de qualquer mãe de uma jovem garota. Adicionei no processo uma etapa final. Olhe no espelho, ache que está parecendo uma palhaça e tire tudo, dizendo que odiou. Essa cena se repetiu várias vezes, mas a mais marcante foi a última, logo antes de eu ir para o aniversário de uma amiga. Foi quando minha mãe entendeu que não tinha jeito, não tinha insistência que me faria passar por tudo aquilo e gostar. Quando o horário da festa para a qual eu tinha sido convidada chegou, eu saí de casa. Não é preciso dizer que, chegando lá, eu era a única menininha que não estava pintada. O fato é que, enquanto todas as outras garotas da minha idade iam por um mesmo caminho, eu parecia andar na contramão. Detestava tudo que diziam que era de mulher. Maquiagem? Nem pensar.
Poderia fazer parte de um circo com aquela aparência. Nada de saias e vestidos. As unhas não eram pintadas, nem mesmo grandes. As coitadas eram arrancadas antes que tivessem a chance de crescer meio centímetro. Os acessórios como brincos e colares, a natureza mesmo deu seu jeito de evitar. Colocou em mim uma alergia terrível. Usar qualquer tipo de bijuteria era uma complicação. O problema não eram todos esses enfeites em si. Nas outras meninas tudo era muito bonito. E às vezes eu até queria ser como elas. Mas por mais que eu me esforçasse, não conseguia deixar de me sentir deslocada com todas aquelas roupas. Com o tempo, notei que, apesar de amar ser mulher, eu odiava ser feminina. Até as mudanças no corpo, naturais nessa fase, me traziam desespero. Foi assim que acabei adotando um estilo mais simples. E desenvolvi interesses que me afastavam cada vez mais de qualquer estereótipo de gênero. Talvez o grande motivo disso tudo fosse alguma questão com minha autoestima. Talvez fosse só a vontade de ser do contra. É possível até que eu tenha me afastado dessa imagem feminina por medo de me rebaixarem de alguma maneira. Mas a verdade é que, apesar de ter sido muito difícil para mim saber que eu agia diferente de como as outras meninas agiam, e diferente também da forma como esperavam que alguém da minha idade se portasse, toda essa fase foi muito importante para mim. Por causa dessa etapa, eu aprendi que tudo bem se o seu caminho não for exatamente igual ao dos outros. Não é porque esperam que uma menina se vista ou haja de algum jeito que ela tem que ser assim. Hoje, tenho muito mais liberdade e conforto para agir da maneira que eu quiser, até mesmo para me permitir ser mais feminina às vezes. Sim, é possível que você se sinta sozinha, que você questione se suas vontades são corretas. Mas você vai superar isso, com a certeza de que não há nada mais correto do que aceitar com coragem o que se é e o que se quer ser. Gel, você é uma mulher ruiva, tem suas sardinhas e, obviamente, já passou pela puberdade. Então, como a gente pode incentivar as meninas a descobrirem como querem ser, mas também amar e respeitar sua beleza natural? Nossa, é muito importante, eu diria que é fundamental a gente falar muito com as meninas sobre isso. Falar para elas o quanto elas são bonitas, do jeito que elas são, que não precisa seguir nenhum modelo, olhar muito para o que vai na moda, vamos colocar isso entre aspas. Então, só falando rapidamente, eu era magrela, ruiva, sardenta, apesar de ter nascido lá no interior do Rio Grande do Sul, que tem muita gente clara, de olho claro, mas é muito mais pessoas loiras, né? O ruivo a gente sabe que é um percentual bem pequenininho ainda, né? Menos de 2% da população mundial. Então, eu sempre era a única na turma. E eu me sentia um patinho feio, literalmente, porque eu tomava sol, ficava vermelha, descascava. Aí eu passava um shampoo tonalizante cinza para tirar o ruivo do cabelo. Fazia, até depois que eu fiquei um pouco mais velha, reflexos para ficar loiro o cabelo e não ruivo. Demorei muito, por mais que a minha mãe conversava comigo sobre isso. Eu lembro muito de um episódio na sala de aula, que eu tinha vários apelidos, e uma professora falou: nossa, mas o cabelo dela é lindo. Eu gostaria muito de ter um cabelo como o dela. E aquele dia eu lembro claramente, meu olho brilhou e eu falei: olha, então diferente pode ser bonito, mas eu sofri, de verdade, assim, na adolescência eu realmente tive muitos problemas de me sentir mal e de me sentir feia. Demorou um tempo para eu entender que sim, o diferente pode ser bonito e isso foi realmente ao longo dos anos melhorando. Nós, como comunicadores, né, a gente tem que pensar que tem uma questão que passa também pela mídia, né? Que é vendido como o ideal de beleza. Então, tem uma fase que é o cabelo crespo, que é bonito, depois é o cabelo totalmente liso, ou é curto, ou é longo. Então, como que você consegue se aceitar do jeito que você é, sem ter que seguir nenhum padrão que está sendo ali estabelecido, né? Vendido como se fosse o ideal. É essa diversidade que a gente tem que respeitar e admirar. Perfeito, Gel. Vamos para a próxima crônica, então? Bora então, Camille. Astronauta, veterinária, cantora. Nossa, quando a gente era pequena, a gente sonhava com tantas profissões, né? É isso mesmo. Eu já quis ser professora, mas o jornalismo sempre ganhou meu coração. E quem nos conta mais sobre esses sonhos é a cronista Beatriz Pessinato. Antes mesmo de nascer, eu já era um sonho para os meus pais. Desde pequenos, eles se imaginavam pais de menina,
Ah, tenho certeza. Se for menina, vai se chamar Beatriz, não tenho dúvidas. E depois de alguns anos de casados, eu nasci, também com os meus próprios sonhos. Quando eu era bem pequenininha, não sabia direito o que queria ser quando crescesse. Já fiz balé, então quis ser bailarina. Fiz aulas de futsal, então desejei, por um breve momento, diga-se de passagem, jogar futebol profissionalmente. Fiz e desfiz várias escolhas ao longo dos anos. Afinal, quando se é criança, a gente repete muitas coisas que ouve por aí. Até que, depois de ter uma conversa banal com meu pai sobre o futuro, eu estava decidida. Ou era isso que eu achava. Queria fazer administração nacional e internacional de empresas. Exatamente isso que você ouviu. Nem é um curso real, mas na época eu não sabia. Quanto mais palavras o meu curso dos sonhos tivesse, melhor. E eu adorava me gabar dessa escolha. Seria uma mulher de negócios em um mundo completamente dominado por homens, fazendo uma faculdade que nem existe. Ah, e só reforçando que na época eu realmente não sabia de nada disso. Eu era bem jovem e estava passando pela puberdade. Naquela idade, por mais precoce que fosse, já me preocupava com o futuro e o que eu imaginava que ele me reservava. Tive amigas que queriam ser modelo. Meu sonho é desfilar na São Paulo Fashion Week. Outras que queriam ser veterinárias. Ai, amiga, que eu adoro animais. E tinha aquelas que não queriam ser nada, ou pelo menos ainda não se imaginavam em lugar nenhum. Esse negócio de faculdade tá tão longe. Além da decisão de ser administradora, de sei lá o quê, tinha que escolher em qual instituição entrar. Meus pais não fizeram nenhuma faculdade, então não tinha exatamente modelos para seguir nessa área. Por mais que ainda tivesse anos de escola pela frente, e eventuais anos de cursinho também, já queria tomar essa decisão. Não lembro de onde eu tirei isso, mas a minha primeira ideia de faculdade foi a Getúlio Vargas, a FGV. Mas essa ideia não durou muito tempo. Tinha amigas estudiosas que falavam em entrar na faculdade que, desde que eu era criança, era considerada a melhor do Brasil. Ouvir as pessoas falando sobre a Universidade de São Paulo desde que eu era pequena virou uma chave na minha cabeça. Eu sabia que teria que estudar muito, e não sabia que mudaria de curso mais algumas vezes, mas tinha certeza que queria entrar na USP. Dos 13 até os meus quase 23 anos, muita coisa mudou. Antes, uma menina, não sabia quase nada sobre o mundo e sobre o futuro. Hoje em dia, também não sei onde estarei aos 33 anos e o que está reservado para mim. Mas é curioso pensar que uma escolha que eu fiz há 10 anos atrás moldou a minha trajetória e continuou comigo ao longo dos anos. Mesmo trocando várias vezes minhas escolhas profissionais, a decisão de qual instituição entrar não se alterou. Obrigada, eu do passado. A escolha da profissão é uma decisão importantíssima em nossa vida. Só recapitulando, a gente está aqui com a Giovana Pagel, jornalista e editora do Estadão Investidor. Gel, desde os 12 anos você já pensava em ser jornalista, mas como você teve a certeza de que era a escolha certa? Fui amadurecendo isso ao longo dos anos, mas eu acho que é importante comentar que não veio por acaso. Eu morava, como eu já comentei, lá no interior, né, do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha fronteira com a Argentina, e eu não tinha acesso a muitas coisas, né? Tinha acesso, assim, a um jornal local, ouvia muito rádio, só pegava a Rede Globo, eu não tinha acesso, na época não existia internet, gente, hoje estamos falando de outra realidade. E eu tive dois professores incríveis, era uma escola estadual, uma escola pública, e eles resolveram criar um jornal na 6ª série. E aí eu participei da produção desse jornal, entrevistei algumas pessoas, escrevi alguns textos. Eu me apaixonei por esse processo, achei incrível. E eu também gostava muito, acho que é importante citar, da Glória Maria, que fazia reportagens incríveis viajando pelo mundo. E eu lá, né, daquela minha realidade que era muito limitada, eu pensava, mas por que não, né? Se o mundo é tão grande, então acho que já tinha muito essa vontade de sair de lá, de ver outras coisas. E eu entendi que o jornalismo poderia ser esse caminho, porque também eu gostava muito de ler, gostava muito de falar. Eu sempre era chamada de tagarela. E, assim, eu já me sentia, eu acho que uma comunicadora, na verdade. Claro que eu não tinha essa definição na época, mas eu já me identificava muito com esse mundo.
Gel, muitas pessoas te motivaram a crescer dentro do jornalismo. Então, qual é a importância desses amigos e familiares que somam na nossa vida? Fundamental. A nossa base. É para onde a gente pode voltar naquele dia que parece que tudo deu errado. Então, eu sou muito defensora, principalmente das amizades. E já que estamos entre mulheres, assim, reforçar muito da importância das amigas mulheres que nos entendem, porque elas também sentem cólica, porque elas também têm TPM, e elas também ficam com vontade de comer chocolate e tomar café nos dias errados ou nos horários errados. Mas, enfim, brincadeiras à parte, que não é tão brincadeira assim, é fundamental mesmo você ter essa sua rede de apoio, de afeto. Felizmente, eu sempre tive isso, apesar da minha família morar longe, porque minha família continuou lá no Rio Grande do Sul. Eu primeiro fui para São Leopoldo, Porto Alegre, depois mudei para São Paulo. Estou aqui em São Paulo há muitos anos. Felizmente, eu construí aqui uma rede, né, de afetos e estou muito ligada também com a minha família lá. Graças à tecnologia, consigo falar com eles. As minhas amigas aqui, eu tenho amigas... Isso é uma coisa também muito legal. Eu tenho amigas da vida, assim, lá da minha cidade, da faculdade, e amigas que mudaram de lá para cá e que eu continuo próxima, que eu falo que são as amigas irmãs. E eu fiz novas amigas recentemente, da pandemia para cá, porque eu me separei. Uma loucura isso, porque é possível você fazer amizade mesmo depois dos 40 anos, né? Porque eu já sou 40 a mais, com muito orgulho. E isso também a gente precisa aprender que idade pode ser só um número, que é muito bacana a gente, acho que, falar, porque eu, pelo menos, quando era lá mais jovem, eu tinha uma ideia de uma mulher de 40 anos tão diferente do que eu sou hoje, mas tão diferente que eu não me reconheço. Eu, do passado, não iria me reconhecer com 40 e tantos anos, que bom, né? Mas aí, não sem fugir muito das amizades e desse apoio da família, é, sem dúvida, fundamental para a gente ter sucesso em tudo. Porque a nossa vida não pode ser, por mais que a gente seja apaixonado pelo trabalho, não pode ser só trabalho. A gente tem que ter os nossos hobbies, os nossos momentos, as nossas válvulas de escape, porque senão a gente adoece. No texto da cronista Alessandra Ueno, minha colega de locução, vamos discutir um pouco mais sobre a presença dessa rede de apoio que a Gel comentou. Quero amigos, não admiradores. Pessoas que me respeitem pelo caráter e pelo que faço, não pelo sorriso encantador. Essa foi a frase do Diário de Anne Frank que mais me chamou a atenção. Isso foi no 7º ano, quando eu li o livro para uma apresentação em grupo na aula de português. Eu não lembro direito o contexto, acho que a Anne estava contando sobre as diferentes amizades que ela tinha, como com algumas ela poderia falar sério, sobre assuntos difíceis e complexos sem ser julgada, e outras só eram capazes de rir das suas piadas. Acho que foi nesse momento que comecei a reparar nas minhas relações, tanto de amizade quanto românticas. Uma palavra que Anne não disse e que muito tempo depois veio na minha cabeça era liberdade. Talvez por ser algo que ela não tivesse no momento, mas era o que mais fazia sentido pra mim. A liberdade de ser quem eu era, de todos os meus jeitos, de entender e ser entendida. E ainda assim, poder rir de piadas bestas sem problemas. Pra mim, chamar alguém de melhor amigo é algo muito importante. É a pessoa com quem eu me sinto mais eu mesma, que eu sei que estaria lá por mim e eu também por ela. É bem clichê, mas eu acho que é a melhor forma de explicar isso. E esse conforto em ser livre da pessoa que você se importa e vice-versa não está blindado de desentendimentos. Na verdade, acho que alguns mostram ainda mais o quanto você valoriza aquela relação. Eu já briguei com uma melhor amiga porque ela estava abandonando o nosso grupo para ficar com as populares. E olha que a gente falava mal delas. Acho que eu tinha uns 13, 14 anos e foi uma briga tão boba, mas que naquela época parecia o maior problema do universo. E eu não desmereço a tristeza que a Alessandra do passado sentiu. Passei pelo ensino médio sem muitas turbulências com as minhas amigas. Mas nem o tempo e a tão aguardada maturidade são sinônimos de que você não vai cometer os erros similares aos que você já foi contra. Na faculdade, minha outra melhor amiga já brigou comigo por estar desmerecendo a companhia dela em prol de outra pessoa. E a questão é que, como importa para os dois lados e muito, tudo foi resolvido. Todas essas questões não vão apenas nesse âmbito. Acho que com amizade é muito mais fácil ser sincero e consertar as coisas. Com relacionamentos românticos, tudo se embaralha. A liberdade vira o quanto de mim eu posso mostrar para que você se atraia por esse fragmento. As discussões passam por alguns degraus. O primeiro pode ser se adequar ao outro, o segundo é a falta de segurança, o terceiro é o medo de que acabe.
Enquanto não há uma relação de construção e apenas dependência, as coisas seguem assim. Já me disseram que relacionamentos devem ser perfeitos e que não é preciso se preocupar com outra pessoa. Bem, não sei qual tipo de relacionamento é esse, mas o simples fato daquela pessoa estar aberta e livre para viver uma relação, seja amigável ou romântica, já é uma grande responsabilidade que você não pode tratar como obrigação, mas como reciprocidade. Tenho 20 anos, minha mãe tem 56 e fala que eu vou passar ainda por muitas fases. Do mesmo jeito que eu diria para Alessandra do 7º ano que ela vai viver ainda mais amizades e relacionamentos que, sendo confortáveis para se abrir ou não, vão guiá-la para bons lugares. Este programa está dividido em 2 episódios, sendo que nesta edição, nossos cronistas abordaram os temas de primeira menstruação, estereótipos do corpo feminino, relacionamentos, padrões de beleza e profissões e carreira. Os comentários são de Giovana Pagel, jornalista e editora do Estadão Investidor. Você acompanhou a primeira parte deste especial sobre puberdade feminina. O próximo episódio você acompanha na próxima semana, quando os nossos cronistas abordam os temas de assédio sexual e paixões na adolescência. A jornalista Giovana Pagel continua com a gente no próximo episódio, comentando também sobre sua obra Mulheres no Jornalismo, lançada em outubro de 2024. Pois é, pessoal, o especial Puberdade Feminina no Universidade 93,7 fica por aqui. Esperamos ter contribuído para a discussão sobre a puberdade feminina e as questões decorrentes deste momento da vida. Gostaríamos de agradecer a Giovana Pagel, jornalista e editora do Estadão Investidor, que continua com a gente no próximo episódio. Na apresentação, tínhamos eu, Camille Rosaboni. Eu, Alessandra Ueno. As crônicas foram escritas por mim, Camille Rosaboni, mas também pela Bárbara Bigas, pela Júlia Yumi, pela Alessandra Ueno, Beatriz Pessinato, Júlia Stanislau e Ingrid Gonzaga. A produção é de Ingrid Gonzaga. A coordenação é de Júlia Yumi. A edição é de Júlia Stanislau e a reportagem é de Beatriz Pessinato e Bárbara Bigas. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo e no portal do Jornal da USP. A música que você ouviu é a Girls Just Wanna Have Fun, da cantora Cyndi Lauper. Agradecemos pela audiência e desejo a você, ouvinte, um lindo dia. Um ótimo dia a todos. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.